Ei, minha gente, hoje é dia de resenha literária por aqui no Em Livre-se e nós vamos conversar sobre Haros, esse romance que vem nos falar sobre amor, sobre solidão e profundas questões humanas, além de ser contextualizado em paisagens maravilhosas da cidade maravilhosa e, além disso, nesse romance ocorre um desaparecimento de um personagem que por si só é extremamente enigmático. Então, se vocês quiserem saber sobre essa história arrebatadora, é só continuar me assistindo, mas antes, deixe o seu like por aqui, porque assim o YouTube entende que vocês estão amando o conteúdo produzido no Em Livre-se. Já ativa o sininho para receber as notificações, porque por aqui o conteúdo é semanal. Toda sexta-feira, às 7 da noite, nós temos um encontro marcado. E é claro, se inscreva no Em Livre-se e venha fazer parte da nossa família. Então, sem mais delongas, simbora! Gente, tem a expressão, se tá com medo, vai com medo mesmo. Hoje, na resenha de hoje, que é a última resenha de 2021, a gente tá por aqui com muito calor, então se tô com calor, vai com calor mesmo, vai com transpiração mesmo. Eu nasci no calor? Sim. Eu tenho costume de frio? Não. 22 graus, já tô ao redor de uma fogueira assando marshmallow? Sim. Mas não quer dizer que eu gosto de calor, cara. No calor, ninguém fica de boa. Meus amores, depois desse ano tão desafiador, hoje é dia da nossa última resenha do ano. Nós vamos falar sobre Haros, que é uma obra do Tiago Anzai. Lembrando que nós já temos live com o autor aqui. Dessa vez nós invertemos a ordem dos fatores e fizemos a live antes mesmo da resenha. E isso foi ótimo porque eu pude compartilhar da visão do autor, pude ter alguns insights que eu não tive antes de conversar diretamente com ele, mas o que eu posso adiantar é que em Haros eu encontrei um dos melhores romances que eu li neste ano, uma obra leve, uma obra que, apesar de tratar de questões humanas profundas, como solidão, como medo, como luto, como as perdas que fazem parte da trajetória humana, tudo isso vem ser tratado com uma narrativa repleta de delicadeza e com um amor que a gente percebe, com um amor pelas palavras, né? Essa é uma obra tecida com muito amor pela palavra. A gente percebe que há um trabalho, né, editorial e também um trabalho do autor em busca do alcance dessa narrativa que é tão bela. Que calor, hein? Ai, gente, eu tô brilhando. Pelo amor de Deus. Então, com o cabelo devidamente amarrado, vamos lá. Gente, Haros é uma obra do Tiago Anzai, que é formado em engenharia química, mestre em engenharia química, como ele se auto-intitula, desenhista nas horas vagas e, é claro, escritor. Em Haros nós encontramos o terceiro romance desse autor também de O Segredo das Ondas, lançado em 2018 pela Transversal, já produziu para a antologia Entre Frestas e Janelas da Carreira em 2017 e lançou Haros nesse ano de 2021, uma obra lançada pela editora O Grifo, uma editora parceira do canal Em Livre-se. Nós já conversamos bastante sobre a editora O Grifo aqui na live com o Daniel Gruber e também na resenha de A Floresta, que é também uma obra publicada pela editora O Grifo. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Mas hoje a nossa conversa é sobre Haros, né? Enquanto nas demais obras do Grifo que a gente discutiu aqui, nós vamos encontrar obras de horror, obras que vão trazer elementos do terror, por aqui nós encontramos uma aura e um espaço e uma narrativa completamente distinta. Aqui em Haros nós encontramos uma história que contextualiza a vida de personagens muito cativantes como Tomás, Bia, como Haru, que é o gato de estimação da Bia. O interessante é que nessa obra nós vamos encontrar toda essa história sendo narrada nos cenários belíssimos do Rio de Janeiro e, é claro, contextualizada a partir também de um desaparecimento de um personagem fundamental. Então é aí que nós começamos com a nossa análise estrutural.
Gente, essa é uma obra dividida em 16 capítulos e 3 grandes partes, né? Então é uma obra que tem essa divisão. E logo na primeira parte a gente tem o nosso protagonista, o Tomás, que é um homem de 36 anos e 5 meses de vida. Um homem cujo cotidiano é regrado pelas horas demarcadas, pelos atos protocolares, que vive um casamento extremamente distante com a esposa Laura, que praticamente não passa um tempo em casa, tanto que a casa, o apartamento em que ele vive com a esposa na zona sul do Rio de Janeiro é praticamente uma extensão do lar de Ivone, que trabalha por lá. E de repente, enquanto ele joga tênis com o sócio Gustavo, ele se vê realmente com a necessidade de tirar um período de férias. Um acidente ocorre logo nas primeiras páginas e ele se vê obrigado a tirar um período de férias. Só que essas férias, muito além de ser um período de descanso para esse personagem, vai representar uma verdadeira trajetória em busca de si. O Hermann Hesse, que é autor de Demian, um autor existencialista e que chegou a receber o Prêmio Nobel de Literatura, ele afirma no romance Demian que nada repugna mais ao homem do que o caminho de busca por si mesmo. E é exatamente isso que a gente vai encontrar nessa narrativa apresentada por Haros. Então, logo na primeira parte, a gente se depara com esse personagem e nas primeiras páginas ele vai se deparar com um encontro improvável e, por que não dizer, um encontro extremamente raro com Bia, uma menina de 17 anos, e com Haru, o seu gato de estimação, que inclusive reflete um nome de origem japonesa que quer dizer sol. Esse encontro acontece de uma forma muito inusitada e o que nós podemos contemplar é o nascimento de uma grande amizade, de uma relação extremamente afetiva entre todos esses personagens extremamente cativantes, personagens muito bem construídos. E logo de cara esse encontro ele é permeado por uma abordagem musical e nós vamos perceber que nesse romance as músicas entoam uma trilha sonora que se encaixa perfeitamente na história construída por Tiago Anzai. Eu já vou mencionar alguns desses nomes que aparecem nesse romance, mas logo na primeira parte a gente se depara com esse encontro e a gente percebe que o Tomás é lançado numa trajetória em busca de si, numa trajetória existencial em que ele rememora os fatos de sua vida, em que ele se dá conta do presente e a gente vai se ambientando nesse cenário, a gente vai se dando conta das relações que fazem parte da vida do Tomás e eu preciso dizer desde já, são relações extremamente superficiais. A gente não percebe um aprofundamento, afetos profundos entre as pessoas com quem Tomás se relaciona e ele também vai começando a se dar conta disso. Além dessas questões, a gente também se depara com grandes questões filosóficas, com grandes temas que são contextualizados pela filosofia contemporânea, pela sociologia, pelos estudos de saúde mental, que a gente se depara com questões como ansiedade, vazio existencial, todo o primor, né, que o Tomás tem com as horas demarcadas e toda essa rotina enviesada vai fazendo com que o Tomás viva menos, goze menos da vida que ele vive, faz com que ele realmente usufrua menos, faz com que ele consiga ter uma percepção real da vida que é vivida ali ao longo desses dias. E é nessa primeira parte que a gente se dá conta de quem é Tomás, de quem é esse personagem, e a gente já consegue ter uma prévia das dores, das perdas e de toda a nostalgia que vai acompanhar todo esse romance. E é logo na primeira parte que acontece um fato que vai fazer com que a gente realmente fique ligado ao longo de toda a obra, que é o desaparecimento do Haru, um gato de praticamente 14 anos de idade, um gato com uma personalidade que eu nunca vi em nenhum dos inúmeros gatos que eu conheço, uma personalidade dócil, um senso de liberdade muito grande e principalmente alguém que atravessa os diversos cenários que nós conhecemos através de Haros junto com Tomás e Bia. Então é nessa primeira parte que a gente se dá conta desse desaparecimento e como o nome dele traduz, Haru, sol, é a partir desse
desse desaparecimento que estranhamente a gente começa a perceber que a trajetória de Bia, a personalidade tanto de Bia quanto de Tomás são iluminadas dentro dessa narrativa. É a partir desse desaparecimento que Haru começa a iluminar os caminhos desse romance, os caminhos dessa história tão cativante e principalmente os caminhos em busca de si mesmo que nós vamos encontrar tanto em Tomás quanto em Bia, mas tendo aquela noção de que Tomás é realmente o nosso norte dentro dessa perspectiva, dentro desse romance. Preciso dizer para vocês também que por essa busca de Haru nasce uma amizade muito intensa, um vínculo afetivo verdadeiro, talvez o primeiro vínculo que a gente vislumbra dentro da história de Haru. E nessa busca a gente tem um panorama belíssimo, propiciado pelas belas paisagens do Rio de Janeiro. Então, através de Haru, a gente vai passear pela Cinelândia, pela Biblioteca Municipal, pelo Museu de Belas Artes, pelo Museu do Amanhã, pelo Teatro Municipal, pela Ponte Rio-Niterói, pela Estação Botafogo, pela Igreja Candelária, por Copacabana e, é claro, também pela Baía de Guanabara. E quando a gente fala na Baía de Guanabara, a gente vê logo uma cena que está estampada aqui no livro, que é um sol no espelho d'água, e essa é uma cena belíssima que a gente vai encontrar em momentos cruciais dessa narrativa. E, gente, o interessante é que em meio a toda essa busca por Haru, a gente percebe que encontra de forma muito íntima com Tomás, com Bia, com as pessoas que fazem parte também da história de vida desses personagens. Então, minha gente, é nessa busca por Haru que a gente percebe que Tomás e Bia se assemelham bastante, são personagens que, a despeito de toda a diferença de idade, eles refletem solidão como um sol no espelho d'água. Então são personagens muito sozinhos, né? São personagens que a gente observa que estão, digamos assim, à deriva nessa existência, e é através da busca de Haru que nós vamos acompanhar esse aprofundamento através das memórias de Tomás e das memórias de Bia. E é aí que nós temos um encontro com esses personagens, é aí que nós enxergamos, vislumbramos questões fundamentais, como a separação dos pais de Bia, todo o distanciamento existente entre sua mãe, que durante muito tempo a Sandra foi uma mãe solo, todo o distanciamento com seu pai, o Marcos, um distanciamento que vai refletir também na visão que o Marcos vai ter em relação a essa amizade. E principalmente a gente vai enxergar o Tomás, tanto o Tomás enquanto filho, tanto o Tomás enquanto pai. Isso porque ele também passa a desenvolver uma certa paternidade afetiva em relação a Bia. Então é muito bonito ver essa amizade acontecer. E, gente, lembrando que eles têm essa diferença de idade, que em nenhum momento a relação deles tem uma conotação amorosa, né? Então o tempo inteiro é uma amizade, é um afeto que surge de uma maneira muito espontânea, de uma maneira extremamente rara e sem essa conotação, obviamente. A cada passeio, uma lembrança, a cada passeio, uma nostalgia, a cada ponto turístico do Rio de Janeiro, um aprofundamento, um mergulho na vida e nas memórias desses personagens, e a gente percebe o quanto solidão e solitude estão em uma relação simbiótica, tanto em Bia quanto em Tomás, assim como o mal e o poder estão também em uma relação simbiótica no romance chamado O Senhor das Moscas. E eu preciso dizer que as referências literárias, artísticas e musicais na obra do Tiago Anzai, para mim, funcionam muito mais do que referências que vêm enriquecer o texto, mas principalmente funcionam como verdadeiros personagens. Então, O Senhor das Moscas, do William Golding, é um verdadeiro personagem nessa narrativa. Essa é uma história que vem narrar, é um clássico da literatura, já se tornou um clássico da literatura do William Golding, e em linhas gerais nós vamos encontrar uma história de pessoas que se acidentam e ficam numa ilha, e nessa obra vão ser contextualizadas questões como selvageria, civilidade, como o mal e o poder, já que nós estamos diante de pessoas isoladas em uma ilha.
tentando sobreviver, e todas essas questões morais e éticas são contextualizadas de forma muito evidente. Só que eu percebo que o Tiago Anzai traz a sua leitura de ilha, traz a sua leitura do isolamento e toda a sua leitura existencial para uma perspectiva realmente de solidão, para uma perspectiva de nostalgia, e ele vem nos trazer uma mensagem muito evidente através do romance Raros, é de que nenhum de nós somos ilhas. E esse romance, O Senhor das Moscas, é uma obra que está lá na estante dele e de repente ele passa a estabelecer também uma trajetória de devolução dessa obra para a estante de uma pessoa muito especial que partiu num período muito específico da formação mesmo de quem é esse Tomás. E aí, minha gente, que eu preciso dizer para vocês, se na primeira parte nós tivemos um aprofundamento dos cenários que compõem a vida do Tomás, na segunda parte nós temos um mergulho ainda mais intenso nas incertezas de Bia, em todas as ausências que compõem a existência dessa menina tão especial. Na terceira parte nós acompanhamos um verdadeiro desvelamento desse nosso protagonista, que é o Tomás. Essa trajetória em busca de si realmente coloca Tomás numa trajetória repugnante. Ele se depara com uma realidade que é muito chocante, que é muito agressiva, que é muito dolorida, mas já não fazia mais sentido, especialmente numa narrativa de tanto aprofundamento, que Tomás continuasse num processo de autoalienação de si. Então a gente percebe que a superficialidade das relações do Tomás, o próprio olhar que o Tomás tinha de si, era muito mais um véu de autoalienação em relação à dor. Era a forma que ele encontrava para se proteger da dor, para se proteger dos lutos que ele viveu ao longo da vida, seja enquanto filho, seja enquanto pai também. E é na terceira parte, que é sem dúvida a minha favorita, que a gente encontra um Tomás se reconciliando consigo mesmo. Um Tomás que não só passa a se reconhecer, mas que passa a se reconciliar com a sua trajetória, com as suas perdas, passa a compreender que realmente é o momento de se encontrar, é o momento de reconhecer o que é encontro, o que é presente, e de repente deixar ir o que já não mais faz sentido. Gente, Raros é um romance que vem também nos falar que, além do fato de que realmente nós não somos ilha, nossa trajetória é feita de encontros, vem também traduzir a raridade que é encontrar um romance tão singelo, um romance tão maravilhoso, que vem demonstrar que bom mesmo é que tenhamos a sabedoria para compartilhar da vida presente, dos encontros, dos amores que estão completamente alheios aos protocolos e às horas demarcadas. Para mim foi um presente ler a obra do Tiago Anzai, para mim é um presente compartilhar da parceria com a editora O Grifo. E, gente, eu vou deixar no box de informações o link para que vocês possam adquirir a obra do Tiago Anzai, mas se vocês quiserem adquirir a obra autografada, assim como a minha, é só entrar em contato com o autor. Também vou deixar o arroba dele passando aqui para vocês. Vou deixar no box de informações, tá certo? E para mim foi uma delícia compartilhar dessa narrativa, enriquecedor, passear pelos diversos pontos do Rio de Janeiro. Muito maravilhoso também ler essa obra compartilhando da trilha sonora que a gente encontra contextualizada ali por Tomás e por Bia, com Joe Coltrane, Rita Lee, Janis Joplin, Rupel. Ver, enxergar, ainda que num mapa mental, as obras da Rita Weiner, as obras de Van Gogh, que aliás conversam muito com a solidão desses personagens, as referências literárias e artísticas e musicais, como eu disse no início do vídeo, conversam muito com a aura desses personagens, conversam muito com a história que a gente encontra em Raros. Até as roupas dos personagens, né? A camisa do Rolling Stones, camiseta da Janis Joplin, até a camisa do Roger Federer, né? Então todo o visual, realmente, toda a sonoridade,
Todas as paisagens que nos acompanham por essa narrativa são muito elucidativas e fazem muito sentido dentro da abordagem que o Tiago Anzai nos traz. Então, para mim, foi realmente um passeio sonoro, artístico, literário, passear por Haros, e eu recomendo demais que vocês também viajem por uma das minhas melhores leituras de 2021. Então assim eu fico por aqui, um beijo para vocês e até o próximo!